Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um Caminhando com Fé. Esse nosso espaço semanal de meditação, reflexão, matutação, e como a gente diz. E cada semana procuramos refletir sobre algum assunto, alguma coisa que seja pertinente à nossa vida cristã. Estava numa roda de amigos esse dia, conversando um pouco, e estávamos tomando café na realidade, né? E estamos conversando sobre a questão do momento que nós estamos vivendo, né? Essa necessidade da retomada, já que parece que nós estamos entrando em bandeira amarela e as coisas já estão procurando se encaminhar um pouco mais para a normalidade. Eu estava pensando, nós estávamos conversando e discutindo como é que seria esse tempo novo. E aí nos recordamos que esse tempo novo vai ser um tempo de evangelização, ou reevangelização, ou uma nova evangelização, como queria o João Paulo II, nosso Santo Padre João Paulo II. Uma nova evangelização. E aí, por conta dessa conversa, surgiu esse tema, o tema da evangelização. O que seria evangelização? Ou qual a razão da evangelização? Vejam que esse tema, evangelização, é o tema mais importante da igreja, porque a igreja existe para evangelizar. Foi fundada por Cristo para evangelizar. O Espírito Santo foi dado à igreja para que a igreja evangelize. A evangelização é a nossa missão, a razão de ser, aquilo que justifica, aquilo que dá sentido à vida da igreja, é evangelizar. E evangelizar não só adigentes, né? Não só aqueles que estão no mundo, é evangelizar também a própria igreja nesse período pós-pandêmico ou nesse período pandêmico que nós estamos vivendo. Uma sociedade que se secularizou, uma sociedade que se tornou pagã, uma sociedade que absorveu valores não cristãos, uma sociedade que precisa ser evangelizada, uma igreja que precisa retomar seus valores evangélicos. Li um artigo esses dias, um pronunciamento do Papa Bento XVI, o Papa Emérito, e ele falava isso, que esse anúncio do Evangelho não é só destinado àqueles que não conhecem a Cristo, não é só destinado àqueles que conhecem, que não conhecem o Evangelho, mas esse anúncio do Evangelho deve ser destinado também à própria igreja, porque a igreja precisa escutar de novo os valores do Evangelho, porque vastos setores abandonaram sua prática ou abandonaram a vivência evangélica. Então, evangelizar não só o mundo, mas retomar a evangelização como fundamento de sua vida e como razão de sua existência, isso é necessário para a igreja. Evangelizar. O que seria evangelizar? Logo depois do Concílio Vaticano II, no Sínodo dos Bispos, em 1975, o Sínodo dos Bispos foi sobre a evangelização. O Papa Paulo VI publicou uma exortação apostólica chamada Evangelii Nunciandi, e essa exortação o Papa discorria sobre a evangelização, logo após a discussão dos bispos no Sínodo para a evangelização. Esse documento, Evangelii Nunciandi, vai ser repercutido em outros momentos na história da Igreja. O Papa João Paulo II vai escrever Redemptoris Missio, que é uma retomada dos valores descritos na Evangelii Nunciandi, e o Papa Francisco escreveu Evangelium Gaudium, que na realidade é uma releitura, uma atualização daquilo que o Papa Paulo VI havia proposto, São Paulo VI, havia proposto já nos idos de 1970. Evangelizar. Evangelizar significa o coração da igreja. Evangelizar significa fazer o evangelho penetrar todos os segmentos da sociedade, tornar o evangelho o fundamento da edificação da sociedade humana, da civilização humana. Tornar o evangelho o critério de julgar, o critério de estabelecer as coisas. Não se trata só de evangelizar porções da população, mas na realidade colocar o evangelho como fundamento, como fundação, como base do pensamento humano. E isso implica num choque, vamos falar assim, cultural. Porque o evangelho ele contraria a mentalidade do mundo. O evangelho é conflitante. E evangelizar significa entrar em conflito com essa mentalidade, significa uma guerra espiritual.
Então, o evangelizar nos chama a esse conflito, o evangelizar nos chama a esse combate de estabelecer o evangelho como critério, como valor, e penetrar os pontos ou os lugares onde as decisões são tomadas, as instituições onde as decisões sobre toda a humanidade são tomadas, e colocar aí o evangelho como critério. É uma tarefa para todo cristão. Portanto, evangelizar não é só pregar às multidões dos pagãos, mas nós evangelizando quando estamos no nosso trabalho e colocamos o evangelho como fundamento de nossas relações trabalhistas, como colocamos o evangelho como fundamento de nossas relações políticas, quando colocamos o evangelho como fundamento de nossas relações econômicas. Isso é evangelizar, é tornar o evangelho o critério, o valor, a referência para o viver humano. E a igreja deve fazer isso. Não é simplesmente um vernizinho de uma religião, mas na realidade é a mudança da mentalidade, a mudança da sociedade pelos valores do evangelho. Evangelizar, a igreja tem que se dedicar a isso. Muitas vezes nosso discurso é um discurso baseado no evangelho, mas é um discurso social, que não coloca o evangelho como fundamento, mas coloca aquilo que o evangelho quer colocar como fundamento. O homem, o benefício social, a mudança das estruturas injustas. Essas coisas vão acontecer quando o evangelho se tornar realmente o critério e o valor. E isso é o papel da igreja. Evangelizar significa colocar o evangelho aí como a referência. Para isso o Espírito Santo foi dado. Quando os apóstolos estavam ainda pensando que deveriam restabelecer o reino de Israel, foi essa pergunta que São Pedro faz a Jesus Cristo, ressuscitado. É agora que o Senhor vai restabelecer o reino? E Jesus Cristo fala para ele, não, peraí, vocês aguardem em Jerusalém até serem revestidos do poder do alto, o Espírito Santo que vos dará força para serdes minhas testemunhas em todos os lugares. O Espírito Santo é dado exatamente para isso, para que nós tenhamos o poder, a força, a unção necessária para estabelecer o Evangelho em todos os lugares, com o nosso testemunho, com testemunho que pode nos levar até o martírio, o nosso testemunho que pode nos colocar em oposição ao politicamente correto, o testemunho que vai nos colocar em risco. Mas para isso o Espírito Santo é dado. Essa é a unção do Espírito Santo, para anunciar o Evangelho. Esse é o espírito da evangelização. Precisamos evangelizar agora, nesse tempo em que nós fugimos para as nossas casas, onde o convívio humano se tornou difícil, onde as relações sociais foram abafadas, onde é impossível, quase impossível estarmos juntos novamente. A vivência, a comunidade foi muito afetada. Nesse tempo agora, mais do que nunca, precisamos evangelizar. Colocar o evangelho como critério, como valor, como fundamento da civilização humana. E dessa forma aguardarmos que o reino se estabeleça entre nós para que ele se torne definitivo quando o Senhor voltar. Esse é o chamado da igreja, essa é a vocação da igreja, essa é a justificativa de nós, os cristãos. Estamos no mundo com essa missão de anunciar o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que ele anunciou com a sua própria vida e que ele testificou com sua morte e sua ressurreição. Um evangelho que é a palavra de Deus para nós, para todos os tempos que já se foram, para esses tempos atuais e para os tempos que virão. O evangelho de Jesus Cristo. Essa é a missão da igreja, evangelizar. Todos nós que somos batizados temos essa vocação. Na realidade, são duas vocações que nascem do batismo. A vocação à santidade e a vocação à evangelização. A realização dessas duas vocações, na realidade, é a nossa realização perfeita. A nossa realização que se completará no céu, como nós sabemos. Evangelizar é necessário, evangelizar é urgente. Evangelizar é a missão da igreja, a missão da comunidade cristã. Aí onde você está, do jeito que você está, você evangeliza com seu testemunho, mas não só com seu testemunho, com o anúncio claro e concreto de Jesus Cristo como Senhor, Salvador do mundo. Esse é o conteúdo da evangelização. Jesus Cristo, o Senhor, Salvador do mundo, aquele que veio para nos resgatar do pecado e nos dar uma vida nova. Esse é o conteúdo do Evangelho, esse é o conteúdo da evangelização.
não é outra coisa. E nós somos chamados a testemunhar dessa realidade pela força do batismo que nos deu o Espírito Santo. Aí onde você está, do jeito que nós estamos, podemos evangelizar, anunciar essa vida nova que Jesus Cristo veio nos trazer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assuma a sua vocação, evangelize, transforme o mundo pelo seu testemunho de vida. O Espírito Santo nos dá esse poder, nos dá essa força, nos assiste. Que Deus abençoe. Até a próxima semana.